O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Ecosset e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Ecosset e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaws Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaws Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar. Assista agora ao culto evangélico luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de torno Metzler. Farmácias Guembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaws Filmagens. Vacelar Imóveis. Olá, cordial bom dia. 12 de abril do ano de 2020 é Páscoa. Eu quero já nesse início do nosso culto, na minha saudação, desejar a cada um de vocês uma feliz e abençoada Páscoa. Eu quero saudar a todos os membros da comunidade evangélica luterana aqui de Rio do Sul. Que Deus esteja com você. Eu saúdo a todos também que estão conosco pela internet. Que Deus abençoe, que Deus guarde também. Queridos e amados, nesse dia especial, mais uma vez, nós estamos aqui sozinhos na igreja para trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de vida, de salvação, de esperança para você e também para sua família. Quem poderia imaginar 2 meses atrás, 30 dias atrás, o que poderia acontecer, sabe?
o amanhã não nos pertence, a próxima hora não nos pertence, nem mesmo os próximos 10 segundos, 10 minutos, nós não conhecemos o futuro. O futuro pertence a Deus. Mas uma certeza eu tenho, se a nossa vida está guardada nas mãos de Deus, então ela está muito bem guardada. Seja bem-vindo a esse culto virtual. Eu queria saudar a vocês nesse domingo de manhã com esta palavra de Paulo em 1 Coríntios, que diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como um por nascido fora do tempo. Amados, se não fosse verdade, dá para enganar 1, 2, 3 pessoas, é até possível, mas enganar 500 pessoas certamente não é possível. Jesus vive e Ele ressuscitou. Por isso a tumba está vazia. Creia nisso. A última resposta é de vida, não é de morte. A última resposta é de Deus. E tudo começa numa manhã, tudo começa num fato: a tumba está vazia. Jesus dividiu a história não porque apenas nasceu, mas porque morreu numa cruz e no terceiro dia ressuscitou. Isso divide a história da humanidade entre o antes e o depois. Então creia nisso, a tumba está vazia. Absolutamente verdade, não tem corpo. A tumba está vazia. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida. Oremos. Pai querido, Pai amoroso, muito obrigado, porque Tu estás no meio de nós. Abençoe todos aqueles que nesse momento estão conosco em seus lares, em suas casas, não apenas em Rio do Sul, mas em todo o Alto Vale, Santa Catarina, Brasil e mundo, até onde nós chegamos. Que a Tua bênção caia sobre eles, querido Deus, amado Pai. Obrigado por nos dar esta palavra de Paulo, que nos fala da verdade absoluta de que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Obrigado, Senhor. Ele foi visto pelos apóstolos, foi visto por mais de 500 irmãos. Enfim. E nós cremos nisso. Obrigado. Também nós te confessamos nesta manhã que talvez mesmo nesse tempo de quaresma, nesta semana da paixão, nesse tempo de quarentena, temos pecado contra o Senhor. Seja em palavras, em ações, talvez nós falamos e dizemos coisas que não te convêm, ao qual nós pedimos perdão. Limpa as nossas mãos, limpa os nossos pés, limpa a nossa boca, limpa os nossos olhos, mas principalmente limpa o nosso coração, que é o centro da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, nós o pedimos e oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Assim como você está em casa, eu queria também convidar você para que juntos possamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico que você já conhece. Talvez você esteja sentado, enfim, em pé, vendo esse culto, acompanhando essa palavra, assim como você está. Diga comigo em voz alta: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida,
eu quero convidar o Eno e a Lisete, que vão cantar um lindíssimo hino de louvor ao nosso Deus, que fala da cruz. Acompanhe, e nós já retornamos para ouvir o sermão desse domingo de manhã. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
ao pregar nesse domingo de manhã, que é um prazer e uma alegria muito grande, eu não posso deixar de falar desse tema da ressurreição. Afinal de contas, nós estamos falando do domingo da Páscoa. E é um prazer muito grande falar e comunicar do Evangelho, da palavra do nosso Deus. Eu quero fazer uso de uma palavra também de Paulo, de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo, que é o penhor da nossa ressurreição. Queridos e amados, eu leio, se você quer abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 12 e seguintes. Acompanha. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Esta palavra do verso 12 de 1 Coríntios 15 nos retrata uma situação. O apóstolo Paulo tinha fundado esta comunidade de Corinto. Ele pregou o evangelho puro da salvação, de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele pregou que Jesus iria entrar em Jerusalém pela última vez e de lá não iria mais sair vivo, como nas outras vezes, onde ele entrava e depois saía. E desta vez ele entrou em Jerusalém e acabou sendo julgado, condenado e morto na cruz. Paulo pregava sobre isso. E de que ao morrer na cruz, sendo ele inocente pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, para aliviar os pesos que pesam sobre os nossos ombros, Paulo então fala que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele creu nisso, ele pregava isso na comunidade de Corinto. Então, Paulo foi embora como apóstolo depois de ter fundado esta comunidade. Pessoas continuaram pregando a palavra de Deus. Mas então diz que havia pessoas naquela comunidade que de repente começavam a dizer e a crer de que não havia ressurreição de entre os mortos. É verdade. Também nos dias atuais é assim. Também nos dias atuais é assim. Quando eu falo de ressurreição, e talvez nesse domingo de manhã esteja acontecendo isso comigo e com você. Quando o pastor, o missionário, um pregador do Evangelho, levanta para falar da ressurreição, normalmente os seus ouvintes se dividem pela metade. A metade diz, 50%, sim pastor, eu creio nisso, eu confio, eu creio, de que a morte não tem a última palavra e que o túmulo no meu cemitério onde vou estar não tem a última palavra sobre a minha vida, não é a minha casa definitiva, mas eu creio na ressurreição dentre os mortos. Sim, tem aqueles que dizem, eu creio, mas também aqueles que dizem, não, eu não creio nisso. Como pode haver vida após a morte? Em vez de crer na ressurreição, eles dizem, eu prefiro crer na reencarnação, que é contrário à palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos ensina. Então sempre os nossos ouvintes vão se dividir, assim como foi também com o apóstolo Paulo. Paulo, ao ouvir sobre isso, começa então a redigir uma carta, aliás, duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, onde ele fala defendendo esse tema da ressurreição de Jesus. E aí ele então diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O que ele faz? Ele faz uma junção, ele une as duas coisas, ele diz, olha, se não há ressurreição dentre os mortos, se há pessoas que não creem nisso, então Cristo não ressuscitou. Ora, então, se não há ressurreição, então por que chamar esse domingo de Páscoa? Se não há ressurreição, o que é que você está celebrando e festejando hoje? Se não há ressurreição, por que você em casa está fazendo um almoço especial de Páscoa? Se não há ressurreição, talvez você deu tempo ou oportunidade de comprar algum presente, e talvez vocês se presentearam nesse domingo de manhã. Eu não sei como que está sendo a sua celebração, esse momento em casa, eu não sei como está. Mas se não há ressurreição, o que é que você está celebrando? Você está festejando o quê? Se Cristo não ressuscitou, então é um domingo qualquer. É ou não é verdade? Se eu não creio na ressurreição,
Então, celebrar o domingo de Páscoa nada mais é do que uma festa hipócrita. Isso é hipocrisia. Isso não vale, não vale. É festejar o nada se Ele não ressuscitou. Paulo continua dizendo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Queridos e amados, Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ora, é fácil entender esse versículo. Se Jesus não ressuscitou, ok? O que é que eu estou fazendo aqui na igreja? Me diga. Se Cristo não ressuscitou, por que nós termos igreja? Se Cristo não ressuscitou, então o que faremos da Bíblia e da Palavra de Deus? Se Cristo não ressuscitou, eu e os demais colegas pastores no mundo não passam de impostores, de enganadores. Nós estamos convidando você e as pessoas a crerem em algo que não existe. É ou não é verdade? Você pode concordar comigo? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, quando nós anunciamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a nossa esperança, que Ele nos deu a vida eterna, que Ele levantou dentre os mortos e que a morte não tem a última palavra. Se Cristo não ressuscitou, então o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, então eu recomendo, assim que as coisas voltarem ao normal, ao presbitério da comunidade evangélica luterana aqui de Rio do Sul, que transforme a nossa igreja numa pizzaria. Já imaginou? Tirarmos aqui os bancos e podemos transformar esse local numa pizzaria? Se Cristo não ressuscitou, por que as pessoas dizem, pastor, eu estou com saudade de ouvir a pregação da palavra na igreja? Se Cristo não ressuscitou, as pessoas dizem, pastor, eu estou com saudade de sentar no banco de igreja, de cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Se Cristo não ressuscitou, então vamos desfazer os nossos corais. Se Cristo não ressuscitou, porque nós nos reunimos em oásis, grupos de jovens, crianças. Se Cristo não ressuscitou, porque batizamos os nossos filhos. Se Cristo não ressuscitou, porque abençoamos casamentos. Se Cristo não ressuscitou, vamos transformar esta igreja numa grande e bela pizzaria. Você seria o nosso convidado, ok? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Queridos e amados, é vazia a nossa fé se Ele não ressuscitou. Salmo 37, versículo 3 diz, confia no Senhor. Sabe, não é fácil confiar em Deus, é ou não é verdade? Se fosse fácil, agora, neste tempo de pandemia, o mundo inteiro está parado. Já conseguiu imaginar? O mundo inteiro está de joelhos diante de Deus. Não são apenas os pobres, mas também os ricos. Não apenas os ricos, também os pobres. Todos estamos na mesma situação. Não no mesmo barco, porque alguns estão no barco, mas nesse barco Jesus não está. E alguns, de fato, não estão no mesmo barco. Queridos e amados, se Ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Você tem fé em quê? Esta é a minha pergunta. Assim que nós voltarmos à normalidade, pega uma folha, pega uma caneta, pega uma prancheta, vai à praça da sua cidade com duas perguntas. Primeira pergunta, você tem fé? Você tem fé? E vai perguntando às pessoas, talvez 100% das pessoas vão dizer, sim, eu tenho fé. Segunda pergunta, e talvez você emenda e diga, mas você tem fé em quê ou em quem? E talvez não tenhamos 100% de resposta unânime. Sabe por quê? Porque nem todos creem no Filho de Deus. Nem todos creem em Jesus. Mas se Ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ela é vazia, ela não tem conteúdo. Confia no Senhor, diz o Salmo número 37, versículo 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz o versículo 5. E o versículo 7 diz, descansa no Senhor. Sabe, eu fui operado já 2 vezes. E numa das vezes eu me lembro bem. Eu entrei no centro cirúrgico, o anestesista veio, conversou comigo. Então ele disse, olha pastor, eu vou aplicar aqui um negocinho, e eu vou contar até 6 e você vai dormir, tá bom? Eu disse, ok, que Deus te abençoe.
Então ele começou a contar, 1, 2, 3, eu não ouvi mais ele falar 4 e eu simplesmente apaguei. Sabe, isso é fé. Sabe, isso é fé. Eu fui operado de uma hérnia. Vamos imaginar eu anestesiado, o médico diga, o pastor Adelmo não precisa de um braço, vamos cortar fora. O pastor Adelmo não precisa do pé, vamos cortar fora. E eu teria acordado da anestesia sem o braço e sem o pé, e eu confiei nesse homem. Assim nós confiamos uns aos outros. Maridos confiam nas esposas, esposas confiam nos filhos, filhos confiam nos avós. Não há vida sem confiança, não é? Não há vida sem confiança. Nós confiamos uns nos outros. Confia no Senhor. Você já viajou de ônibus? Eu já viajei de ônibus. Toda vez que você embarca no ônibus, você pergunta para o motorista, você tem carteira para dirigir esse ônibus? Nunca perguntei. Você já perguntou para o motorista, você não está alcoolizado? Posso fazer o teste do bafômetro? Afinal de contas, são 40, 50 pessoas no ônibus lotado, sentado ali, e você tem a autoridade, você tem o direito de me levar de um lado para o outro, de um estado para o outro. Será que você não está alcoolizado? Nós confiamos naquele motorista. Acidentes podem acontecer, mas assim como nós confiamos uns nos outros, confia em Deus. Mas se Ele não ressuscitou, qual é o alvo da nossa fé? Qual é o sentido da nossa fé? Talvez você diga, pastor, toda fé é boa. Toda fé é boa. Pois eu queria dizer para você, o tempo vai dizer se toda fé é boa de fato. Porque o que vale no final da vida é se nós cremos em Jesus, sim ou não. Aliás, anote ali, você que está ouvindo essa pregação, anote ali, faz uma anotação, diga em que cidade, de que cidade você está falando e diga lá, eu confio em Jesus Cristo. Diga lá, eu gostaria de ler todos os comentários. Na última vez, das cidades que eu pedi, foram mais de 1000 comentários. Todas as pessoas anotando. Eu li tudo isso, eu li. Sim, temos tempo agora de poder fazê-lo. Anota lá, eu confio no Senhor, eu confio em Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Foi o único que nós temos notícia pela palavra de Deus que ressuscitou dentre os mortos, ok? Creia nisso. Deixa eu continuar. Diz a palavra de Deus, por quê? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Eu estou lendo de 1 Coríntios 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Aqui repete mais uma vez o versículo anterior. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, ok? Se a tua fé não tem o alvo Jesus Cristo, deixa de dizer isso. Essa fé não vale a pena. Não vale a pena. Porque existem, pelo menos eu creio, 3 tipos de fé. Fé viva em Jesus. Fé falsa, que crê um monte de coisa, em penduricos pendurados no pescoço, no pulso e assim vai. Essa é a fé falsa. E tem a fé que é morta, que ela não sabe, eu acho que Deus existe, eu não sei onde Ele está, mas deve ter alguém que criou todas as coisas. Sim. É vã a nossa fé, se eu não creio no ressuscitado. E ainda permaneceis nos vossos pecados, diz aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem pode perdoar pecados senão Jesus? É ou não é verdade? Se Cristo não ressuscitou, você e eu ainda estamos presos e mortos em nossos pecados. Porque Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Pois foi Ele que disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Eu queria fazer uma pergunta de doutrina, de ensino confirmatório para você. Espero que você tire nota 10. Você acha que o pecado vai herdar o reino de Deus e a eternidade? Você acha? Sim ou não? Porque se você acha que sim, errou. Porque pecado não vai para o céu. E não haverá pecado na eternidade, ok? Então, como é que eu posso estar na eternidade, se não perdoado os meus pecados? Se confessarmos os nossos pecados, se, isso é uma condicional, ok? Se perdoarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sem esse perdão, eu não poderia ser pastor. Sem esse perdão, eu não posso ser pregador do Evangelho, não posso ser. Agora, pois,
que eu tenho perdão dos pecados, eu posso sim levantar a palavra de Deus, a Bíblia, e poder pregar esta palavra, porque há perdão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você diga: ah, pastor, tu não conhece a minha vida. Eu não conheço. Ah, pastor, tu não sabes os meus pecados. Eu também não sei o nome deles. Mas uma coisa eu sei, daquilo que aconteceu aqui nesta igreja, aqui, tempos atrás. Um homem, depois do culto, eu preguei sobre perdão dos pecados. Esse homem veio falar comigo e disse: pastor, o que eu fiz não tem perdão. E eu contrariei ele e disse: não há pecado sem perdão. Mas eu não consigo nem falar para você do que eu fiz. Eu não consigo. Então eu disse: está aqui um papel e está aqui uma caneta, escreva o que você fez. Então ele escreveu o que ele fez. Há mais ou menos 45 anos atrás, ele obrigou a sua esposa a praticar um aborto. E durante 45 anos, toda noite ele lembra desse pecado. E muitas vezes durante a madrugada ele acorda lembrando do que ele fez. E ele disse: pastor, nós agora estamos velhos e nós não temos filhos. Gostaríamos de ter muito, um filho, 2 filhos, 3 filhos, para que pudessem cuidar de nós. Nós não temos filhos. E ele anotou isso, eu li isso. E aí depois, então, eu peguei essa folha e levei aqui no altar onde nós estamos. Ali eu coloquei essa folha. Então eu orei a Deus, pedindo perdão dos pecados. E este homem saiu aqui da igreja, perdoado por Deus, podendo recomeçar. E ele disse para mim: pastor, eu me sinto leve. Eu disse: eu imagino. Imagina carregando um pecado durante 45 anos. Imagina o peso na consciência, imagina a dor e o sofrimento durante 45 anos. Eu não sei qual a cor do teu pecado, eu não sei o nome do seu pecado, eu não sei o que você fez, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que tem alguém no qual eu creio, que perdoa os nossos pecados. Talvez você diga: ah, mas eu preciso de ajuda para isso. Então eu quero te ajudar. É só entrar em contato, ok? Eu posso te ajudar. E se você confessar o seu pecado, então eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor te abençoe e te guarde, e os teus pecados estão perdoados, não importa o nome, ok? É isso que diz. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos em nossos pecados, diz a palavra de Deus. Amados e queridos, eu estou aqui na igreja da Comunidade Evangélica Luterana de Rio do Sul. Aqui do lado, a 30 metros, tem um cemitério, ok? Quantas pessoas estão ali? É apenas um exemplo, estão aqui ao lado sepultadas e que morreram antes de nós, antes de você, antes de mim, ouvindo esta palavra e crendo nesta palavra, que Cristo ressuscitou. Mas se essas pessoas morreram todas enganadas, como lhes posso anunciar outro evangelho? Chamá-las de volta à igreja não dá. Elas estão mortas, falecidas. Então essas pessoas pereceram. Essas pessoas simplesmente pereceram. Essas pessoas estarão perdidas para sempre. Não, elas não estão, porque elas morreram crendo de fato que Jesus ressuscitou. Deixa eu continuar. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. É o que eu acabei de falar. É o que diz a palavra. Então essas pessoas que partiram antes de nós, elas partiram enganadas. Imagina teu avô, teu pai, a tua mãe, a tua filha, a tua sogra, pessoas queridas que você ama, pessoas que partiram antes de você, pessoas que já não estão mais contadas entre nós. Elas morreram crendo que Jesus ressuscitou entre os mortos. Elas morreram crendo no domingo da Páscoa. Mas se elas morreram crendo nisso, e se não há ressurreição, então o que fazer? Estariam perdidas
para todo o sempre. Agora você está acreditando no que eu disse bem no início do sermão. Certo dia fui convidado para fazer uma palestra numa universidade para um grupo de pessoas, universitários, sobre vida após a morte. E eu perguntei então para o coordenador do curso se eu poderia usar a Bíblia, a palavra de Deus, como pano de fundo. E ele disse, fica à vontade, pastor. Então eu preparei a palestra, data show e tal, e fui. Estava falando 15 minutos, de repente uma universitária levantou a mão e disse, o pastor Adelmo, eu disse, sim, eu não creio naquilo que você está falando. Eu posso ir embora? Eu disse, querida, fique à vontade, se você não crê nisso, se você quer ir embora, tanto faz, fica bem à vontade. E a metade da sala foi embora. É isso. Quando a gente fala da ressurreição dentre os mortos, o nosso público ele se divide entre aqueles que dizem, não, eu creio nisso. A vida continua sim. A morte não tem a última palavra. Mas também tem aqueles que dizem, não, eu não creio. Eu respeito você, ok? Deixa eu continuar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ora, se a nossa esperança em Cristo, verso 19 de 1 Coríntios 15, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, nas nossas lidas, tanto minha quanto a minha esposa, nós conhecemos pessoas infelizes. Tanto eu como pastor, ela como profissional da psicologia, ela é psicóloga, e muitas vezes ela vem para casa e diz assim, nossa, como essa pessoa é uma pessoa infeliz. Nós conhecemos pessoas infelizes, eu conheço pessoas infelizes, por várias razões. Infelizes no relacionamento, no casamento, na vida profissional, consigo mesmo, infelizes com os governos, com a vida, com a sua própria vida, com a sua aparência. A infelicidade toma conta das pessoas. Sabe quando a infelicidade chega? Quando falta no coração a gratidão. Quando não há gratidão, então a infelicidade é com tudo e com todos. Eu conheço muitas pessoas infelizes, mas eu queria dizer que o campeão da infelicidade, sabe quem é? É aquele que não crê numa vida após a morte. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Deixa eu repetir. Olha o que a Bíblia diz. Se a nossa esperança, presta atenção, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida é o quê? Esta vida é o quê? No dia do teu nascimento e o dia da partida desse mundo, nesse tempo. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, entre o nascer e o morrer, somos os mais infelizes de todos os homens. Pois eu queria dizer para você, se a tua esperança é apenas esta vida, então vamos também fazer o que diz Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, porque não tem nada. Então eu preciso ainda ir no mercado, eu preciso encher 2, 3 carrinhos, comamos e bebamos porque amanhã talvez morreremos e aí, Então a gente precisa produzir a felicidade. Nós não conseguimos produzir a felicidade. Nós não conseguimos produzir a paz. Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então você é também da minha lista de pessoas infelizes. E eu vou saber se você é uma pessoa feliz ou infeliz. Isso eu vou saber. Simplesmente fazendo uma pergunta para você. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e que a vida segue após o túmulo? Se você crê nisso, sim, ok. Se você não crê nisso, talvez você diga, mas eu tenho boa casa, eu tenho bom carro, eu tenho muito dinheiro, estou muito bem aposentado e a saúde está boa. Nada disso garante felicidade nenhuma, porque eu conheço milhares de pessoas que têm tudo isso. E por que se suicidam? Conheci um homem, 40 anos, um filho para criar, aposentado e bem aposentado. Um dia me ligaram dizendo, pastor, pode fazer um sepultamento? Eu disse, posso. De quem se trata?
fulano de tal. Eu disse, mas o que aconteceu? Se suicidou. Eu fiquei perguntando, puxa vida, quantos de nós gostaríamos aos 40 anos estar aposentado? Não é verdade? A vida tem valor e significado se nós queremos que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então esta é uma vida que vale a pena, ok? Deixa eu concluir. Eu não posso terminar a pregação aqui, porque seria terminar de uma forma meio depressiva, meio negativa. Não. Mas há uma notícia boa que Paulo aqui diz. Veja o que ele diz. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou. É isso que diz Paulo, e é isso que eu creio. Sendo Ele o primeiro entre os que dormem. Interessante. O Novo Testamento, a Bíblia, aqui, deixa eu falar com você. A Bíblia, quando fala da morte de alguém que crê, interessante que a Bíblia nunca fala em morte. A Bíblia sempre fala em dormir. Interessante isso, é ou não é verdade? Aqui está falando. Aqui diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que morreram? Não. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Sabe por quê? Porque o dormir, ele nunca é destruidor, ele é sempre reparador. Então, há mais ou menos 30 anos como pastor, eu já estive ao lado de milhares de famílias fazendo sepultamentos. E quando eu trago uma palavra de despedida, eu sempre olho e penso, aqui está alguém que está dormindo. Porque se alguém que dorme, ele vai acordar. É ou não é verdade? Porque o sono não é destruidor, o sono é reparador. É como você hoje à noite, hoje é domingo de Páscoa, domingo você vai dormir, é ou não é verdade? E você crê que amanhã você vai acordar, você tem uma noite linda de sono, porque afinal de contas você vai dormir conforme diz o Salmo. Em paz me deito e logo pego no sono. Esse é o meu desejo para você. E aí você tem o desejo e amanhã de manhã o despertador vai tocar e você vai acordar. Talvez milhares não vão acordar. Não vão acordar. Mas você tem esse desejo e esperança. Então o sono nunca é destruidor. Às vezes você está cansado, está dirigindo e você diz, vamos parar um pouco e dormir um pouco. É isso. O sono não é destruidor. O sono é reparador. É disso que Jesus está falando. Queridos amados, o cristianismo, ele só tem sentido porque o sepulcro está vazio. Caso contrário, seria vã e sem sentido a nossa fé. Presta atenção nessa palavra, ok? Presta atenção, eu queria repetir ela. O cristianismo só tem sentido porque o sepulcro está vazio. Caso contrário, seria vã e sem sentido a nossa fé. Você crê nisso, sim ou não? Escreva ali. Pastor, eu creio nele. Eu creio numa vida que segue. Eu preciso ler isso. Escreva ali na internet, não tenha vergonha, uma declaração de fé daquilo que você crê. Mas lembra de uma coisa, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não divide o seu trono com ninguém, ok? É isso que nós precisamos crer. Eu quero ler o que você vai escrever. Milhões de pessoas hoje lembram disso. Se ele não tivesse ressuscitado, então nós continuaremos mortos em nossos pecados. Se ele não tivesse ressuscitado, então nós continuaríamos escravos de Satanás. Por quê? Porque estaríamos sem esperança de vida eterna. E é por isso que nós podemos cantar, cantar e cantar. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E nesse culto você acompanhou e vai acompanhar essa música. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. A ressurreição é o maior sinal para a humanidade. Não há outro, ok? Eu espero nesse domingo de manhã ter ajudado você nesse sermão, nessa pregação. Mas hoje há tempo, então escreva lá uma declaração de fé daquilo que você crê, tá bem? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Ajudei você? Sim ou não?
Espero que você não tenha perdido o seu tempo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta palavra. Abençoe a cada um dos queridos que também estiveram conosco nesse momento de palavra. Abençoe a todos os pais, as famílias, os avós. Abençoe os nossos lares. Abençoe a nossa cidade de Rio do Sul, o prefeito. Abençoe o nosso estado, o governador. Abençoe o nosso Brasil, o presidente. Abençoe a todos os médicos, profissionais, que de uma forma anônima, muitos deles estão trabalhando em favor da saúde pública. Que Deus abençoe. Querido Senhor, abençoe o nosso país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe, Senhor, a humanidade. Abençoe os governos. Abençoe as autoridades investidas de poder. Obrigado, Senhor, que nós podemos orar. Eu oro pelas pessoas que estão doentes. Eu oro por aqueles que estão com medo. E eu queria dizer na minha oração, para aqueles que estão doentes, você não precisa lutar sozinho. Há profissionais que podem ajudar, sejam pastores, profissionais da psicologia, homens e mulheres que podem nos ajudar. Obrigado, Senhor, que há tantos desses homens que podem nos ajudar. Abençoe a cada um que está conosco nesta manhã. Abençoe suas vidas, seus lares. É isso que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus, orando junto também a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor levante a sua face sobre ti e Deus mesmo te dê a sua paz. Fique na paz do nosso Deus. Amém? Amém. Eu quero no final, antes de convidar o Eno e a Elisete para mais um hino de louvor, dizer para você uma feliz e abençoada Páscoa. Jesus vive. Talvez você diga, este ano minha Páscoa não foi daquelas. Eu não pude sair para comprar um presente e eu não receber o presente. Queridos, eu queria recomendar, dê a você de presente. Faça hoje um ato de amor por alguém. Marido, lava a louça, já fez durante 30 dias, faça mais uma vez. Faça um ato de amor pelo seu pai. Filhos, façam um ato de amor pela vovó, por aqueles que estão com você ali em casa, ok? Pratique um ato de amor por alguém, ok? Amados, eu não sei se domingo que vem nós já podemos nos encontrar aqui na igreja, possivelmente não. Então vamos continuar nesse momento assim, de uma forma virtual, ouvindo a pregação da palavra e acompanhando esses cultos, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer e Deus lhe dê a sua paz. Um ótimo domingo, uma abençoada semana. Feliz e abençoada Páscoa para você. E você tem uma dívida comigo, ok? Você vai escrever ali uma declaração de fé. Você vai escrever no que você crê. Eu quero ler isso, tá bem? Um grande abraço. Domingo que vem estaremos juntos. Até lá. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vivo está, vivo está. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Guembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Filmagens. Vacelar Imóveis. O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique. Tempo para conectar. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos,
ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaus Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaus Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar.